Salve telanautas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Heitor Teixeira, para mais uma vez falar sobre Invasão Secreta. Pois é, chegamos aí no 5º episódio, com o episódio Harvest, ou Colheita, e dessa vez eu vou fazer um vídeo com uma estrutura um pouco diferente. Vou tentar ser mais enxuto, porque não sei se eu vou estar com os mesmos bons olhos que eu tive até então, mas eu já vou explicar para vocês o porquê. Vou começar falando assim de forma mais geral a respeito das minhas opiniões aqui. Quando chega a hora de entrar em coisas mais carnudas, com spoilers, eu aviso, podem ficar tranquilos. Eu estava elogiando bastante essa série, achando que eles conseguiram um equilíbrio muito legal com esse negócio de mudar um pouco a receita do bolo e fazer a coisa girar muito mais em cima do papo da espionagem do que necessariamente contar com os elementos super-heróicos deste universo, que para mim é sim bastante regado de sci-fi, a despeito do que algumas pessoas podem julgar. Mas de qualquer forma, a gente tem dentro dessa história uma proposta sendo colocada que só tem 6 episódios para ser entregue. Então, até o episódio passado, pode-se dizer que as minhas expectativas eram umas, mas aqui a forma do que eles acabaram fazendo fez com que eu repensasse algumas coisas. Eu ainda gosto da série e, para ser justo, vou colocar para vocês que tenho que encarar esse episódio de 2 formas diferentes. Se eu ver ele como um episódio dentro da série, eu não posso dizer que eu necessariamente não gostei, porque eles não fizeram nada de tão diferente assim. Os atores continuam tendo a mesma qualidade de atuação de sempre, a produção é tão primorosa nos detalhes como sempre. O problema é que esse é o penúltimo episódio da série e o meu coraçãozinho me diz que a gente já devia estar em outro lugar da história, preparando para um desfecho que ia fazer tudo fazer sentido. O problema então é que ele acaba sendo um bom episódio, mas que não é ótimo. E eu não tô cobrando que ele seja um episódio ótimo, porque senão eu não vou assistir mais a série, com soberba e aquela coisa toda. É que ele não é ótimo para a proposta que ele mesmo faz. Ou seja, ele promete um determinado algo, mas não necessariamente entrega, e isso levanta algumas bandeiras vermelhas que são extremamente frustrantes. Todas as séries da Marvel até aqui têm elementos muito interessantes. Todas elas, sem exceção, têm propostas de coisas que fazem parte de tudo aquilo que compõe o meu gosto, justamente por esse mundo, esse gênero, essas coisas que são oferecidas e nos entregam tanta diversão. Mas nenhuma dessas séries conseguiu ser perfeita do começo ao fim, tendo contado histórias que foram fluídas e amarraram as coisas de forma brilhante. Todas elas tiveram seus momentos onde a gente teve que dar alguns descontos, e isso de fato não é a coisa mais interessante que a Disney podia estar fazendo com o uso dessa marca tão poderosa que é a Marvel, que pode alcançar coisas tão interessantes. Para um episódio que já deveria estar montando tudo para um grande desfecho, eles ainda estão preparando o salão, ou seja, não estão nem recebendo os convidados ainda. Deu uma tremenda sensação de que a situação está arrastada. E eu sei que muita gente se frustrando com esta série aqui provavelmente já vai dar menos chance para as próximas que eles quiserem lançar. Então isso acaba sendo de fato um grande tiro no pé para eles, olhando para a coisa enquanto modelo de negócios. Eles têm que agradar os fãs para continuar agradando cada vez mais. Até porque até o seu José da padaria sabe, já que ele coloca lá no papel do pão escrito "servimos bem para servir sempre". Se a galera começa a se acostumar a ficar frustrada com as séries, provavelmente não vai mais querer comprar nessa padaria. Então é justamente com esta falta de convencimento que, vejam vocês, tô tentando ser justo. Talvez até passando um pano em algumas coisas, não é exatamente o que eu gosto de fazer, mas eu estou tentando demonstrar boa vontade sim, já que rola essa sensação de falta de convencimento. Por mais que o que eles estão fazendo com a trama, quando eu ficar sabendo, quando eles fecharem a história na semana que vem, eu olhar em retrospecto e falar, agora eu consigo ver o porquê eles montaram a coisa desta forma, eu tenho minhas dúvidas de que isso vai acontecer desse jeito. Mas de qualquer forma, não fez então com que a minha apreciação desse episódio fosse plena, porque eu fiquei com temores de que eles não vão conseguir amarrar tudo de forma satisfatória.
Em uma minissérie onde você só tem 6 episódios, há de se imaginar que quando você faz a proposta, você coloca o que está acontecendo nesse universo, você vai ter um tempo de desenvolvimento, mas você precisa sim de um desfecho que eu não acho que vá ser feito em apenas um episódio, por mais que eles estiquem o seu tempo de duração. Então, como eu estava falando, eu estava gostando muito da série e ainda tô. Mas que agora eu posso dizer que está sim faltando ritmo, isso eu posso. Galera, gostando ou não desta série, eu espero que vocês gostem dos meus vídeos, mesmo que nem sempre concordem comigo. Afinal, essa é a beleza da multiplicidade de opiniões. Sejam todos muito bem-vindos. Quem já está acostumado com o canal e quem está chegando agora, que meio que caiu aqui de paraquedas, eu peço que se vocês estão curtindo o que vocês estão vendo, deixem um like e inscrevam-se no canal. Ativem o sininho das notificações para não ficar perdendo coisas que são lançadas aqui, porque sai muita coisa bacana, modéstia à parte, só falando. Daqui pra frente eu vou comentar certas coisas do episódio sem medo dos spoilers, então não é necessariamente o plano nem a intenção, mas vai rolar de forma natural, combinado? Dando uma olhada em retrospecto ao plano do vilão, eu diria pra vocês que, por mais que ele seja compreensível, ele não se sustenta. Eles dizem que os Skrulls conseguem, numa boa, conviver com radiação. Então, quando eu falei brincando que eles estavam dispostos a dividirem o planeta com as baratas, não estava muito longe da verdade. Mas se a gente parar para analisar, quem é que quer viver num planeta completamente destruído? Porque se eles realmente ativarem uma terceira guerra mundial, não vai ser muito diferente disso o que vai ficar à superfície desse planeta, com a quantidade de armamento nuclear que existem espalhados aí em tudo quanto é nação grandona que faz parte daquela galera dos grandes players. Dá para destruir o planeta várias vezes com o arsenal que está disponível. Então a essa altura do campeonato eu esperava que eles já estivessem plantando coisas adjacentes a esse plano, que normalmente iriam versar sobre quais são os planos deles para conseguir ter grãos para plantação, sejam de coisas humanas ou vindas de Skrulls, o planeta deles, já que a gente viu que a própria Gaia mostrou pro outro cara lá que estava chegando para viver no acampamento junto com eles, que eles agora tinham lá um tipo de fruta que era do planeta deles e tal. Então eles podiam mostrar um pouco melhor isso, como é que essas coisas, essas sementes, essa forma de plantio, talvez até de algum tipo de gado, não sei se eles vão separar gado, seja o gado nosso daqui ou algum bicho que eles trouxeram de fora, mas como é que essas criaturas, como é que essas plantas e vegetais iriam sobreviver? De repente aí a um inverno nuclear ou algo do gênero, seria muito bacana que eles tivessem tocado nesse assunto, porque muito honestamente, não vai ser diferente disso se acontecer o plano do Gravik do jeito que ele está propondo. Por outro lado, o próprio plano do Fury tá deixando a assustar um pouco, porque tá faltando recurso para ele. Para quem tá até agora meio que sendo levado pela correnteza, ele tirar um coelho da cartola vai ficar uma coisa meio... a resposta saiu do nada. E eu não sei se vai ser tão gostoso de ver a solução. Talvez fosse interessante ver ele batalhando para conseguir construir alguma coisa. Eu também entendo que o ponto de vista dos roteiristas talvez seja de tentar fazer alguma subversão de última hora para surpreender. Mas o meu medo é que esta surpresa não seja assim tão positiva e acabe fazendo o processo inverso, que é a gente olhar para aquilo com uma cara muito mais de eu esperei tanto para isso, meu amigo, do que necessariamente olhar para aquilo e falar, nossa, foi incrível, que ideia maravilhosa, não vi essa chegando, palmas, olha, o cara tá muito de parabéns. As chances disso acontecer são minúsculas, não são zero, mas são muito pequenas. O episódio dá uma reforçada então no fato de que a gente parece que perdeu mesmo de fato o Talos, porque o corpo dele chega a ser queimado no ritualzinho lá e aquele negócio todo. É mais uma das coisas que eu digo que não é porque eu não gostei deles retirarem o personagem da série que necessariamente o episódio foi ruim, mas com certeza o tempo que eles perdem para poder tratar desse assunto, que é de novo trazer a coisa para o lado mais intimista, para a coisa pessoal ali da Gaia, que está compartilhando aquele momento com a Priscila e tal, deveria imperativamente ter sido usado para construir outras partes da narrativa que estão fazendo falta, estão criando brechas ali
que a promessa é de que tudo fique muito atropelado para ser resolvido no último episódio. É só a lógica. Então o que eu quero dizer com isso é que nesse ponto algumas coisas já deveriam estar mais bem amarradas, tanto pro lado dos mocinhos quanto pro lado dos vilões. Porque aparentemente nem a galera do próprio Gravik concorda com ele. Eu tinha falado lá que ele tinha se colocado à frente do negócio sem necessariamente ser um método democrático. Também tinha citado em vídeos anteriores que eles deram a entender pra gente de que a moralidade dos Skrulls seria superior à nossa. Fiz a comparação inclusive com o papo lá do Planeta dos Macacos, de que macaco não mata macaco, mas aqui o Gravik ignorou isso completamente e ele não tá nem tentando esconder. Então isso já deixa pra gente uma pista muito clara de provavelmente de onde é que vão vir os ataques que vão minar as forças dele, por mais que ele seja um Super Skrull. Também é o tipo de coisa que quando eu vejo o pessoal perguntando por aí nos fóruns, grupos de Facebook e afins, onde é que tá o resto dos super-heróis da Terra? E a gente fala, mas é que a coisa tá sendo mantida mais ali sobre segredo, tal, por isso invasão secreta. Estão tentando não deixar vazar muito e tal. Mas fica aquela pergunta que quem faz eu não posso dizer que está errado. O Fury, por acaso, come cocô? Onde é que ele está com a cabeça de achar que ele vai dar conta de tudo isso sozinho? Se ele tem alguma carta na manga, o fato dele estarem escondendo de forma tão ferrenha até então está causando na gente muito mais questionamentos de se eles sabem o que estão fazendo com a série do que necessariamente vai trazer o elemento da surpresa. É bem evidente que a essa altura do campeonato, o Fury já deveria estar sim considerando pedir ajuda e para muita gente, porque o negócio é uma ameaça de nível global e se ele falhar, a coisa vai ser posta totalmente a perder. Com esse negócio do Gravik agora começar a atacar qualquer um, inclusive o braço direito dele lá simplesmente porque a pessoa discorda dele, é óbvio que planta a discórdia no meio da galera que deveria estar fazendo as coisas junto com ele e em breve ele não vai ter ninguém ali que seja tão seguidor cego, leal para fazer as coisas que ele está mandando. Então é muito provável que se a gente tiver que pensar que ele está numa situação de tanta vantagem, já que tem tanto Skrull espalhado pelo mundo e tantos fazendo o que ele manda, inclusive pelo medo, que essa galera eventualmente vá dar um basta. E serem eles mesmos que provavelmente vão resolver a coisa aqui. Talvez até usando a morte do Talos para transformar esse ideal numa espécie de ideal de mártir. Afinal, pode-se dizer que o fogo está pegando no parquinho. Porque com o Gravik forçando a barra no nível que ele tá, é óbvio que a galera vai começar a fazer questionamentos e se ligar naquele lance de que não dá para ter o sucesso a qualquer custo. Porque esse custo pode fazer com que o preço seja obviamente alto demais. A gente pode entender que, por exemplo, o relacionamento do Fury com a Vera, que acaba sendo aí uma personificação da humana Priscilla, é só uma amostra de que quando você coloca humanos e Skrulls convivendo por tanto tempo, eles acabam criando uma ligação. Esses outros milhões de Skrulls que estão espalhados por aqui vão aceitar assim, do nada, que todos os seres humanos sejam mortos numa espécie de terceira guerra mundial apressada? Eu acredito que se todos eles descobrirem ao mesmo tempo que esta é a situação do que está acontecendo, o Gravik cai rapidinho. Para não dizer que o Fury não pediu ajuda para ninguém, dessa vez ele acaba se macumunando com a Sônia. Então parece até que eles estão fazendo a gente acreditar que ele tem sim lá uma carta na manga. Ele chega inclusive a comentar com ela a respeito das coisas que envolvem o assunto do Harvest, da tal da colheita, dizendo que na batalha pela Terra todos os super-heróis de alguma forma acabaram sangrando ou deixando vestígios de DNA, que ele, por sua vez, acabou usando lá aquela rede de Skrulls que trabalhavam para ele, né, que faziam as coisas que ajudavam ele, que inclusive o próprio Talos chegou a jogar na cara dele isso no outro episódio, acabaram sendo mandados para justamente coletar essas coisas e inclusive teria DNA ali da Capitã Marvel. Então de alguma forma eles juntaram, ele colocou nesse lugar lá na Finlândia, naquele túmulo que tem o mausoléu lá onde ele tem alguns recursos para poder voltar à ativa e tal. Clássico de história de espionagem, isso daí ainda é uma das coisas que eu gosto. E um dos detalhes que fazem com que eu diga que o episódio analisado de forma isolada está dentro do que a gente viu até então, sem grandes diferenças. E esse também é o problema, já era para estar mais desenvolvido aqui. Então ele fala que vai entregar o que o cara está querendo.
Agora, como é que ele vai usar isso a favor dele? Se ele vai trocar o conteúdo do que está dentro? Se ele sabe que na verdade ali dentro nunca teve exatamente o que ele disse pro cara que estava lá? A gente ainda não sabe. Mas o plano do Fury, por enquanto, não está fazendo sentido. A Sônia, por sua vez, também vou dizer, uma personagem bacana, com uma grande atriz interpretando, mas a personagem não foi lá assim tão bem utilizada dessa vez. É legal ver ela em cena, ela consegue passar uma coisa divertida mesmo quando ela está sendo malvadinha, tal. Tem uma parada legal ali. Mas essa personagem podia estar sendo usada para construir outras coisas que iam fazer com que a amarração para o episódio final fizesse mais sentido. Porque eu não estou comprando de forma nenhuma que o Fury vai conseguir resolver isso com tão pouca ajuda. Quero estar errado, quero achar o último episódio incrível. E com certeza, se eu achar, eu vou vir aqui e vou falar para vocês, eu estava errado. Eu espero estar. E com esse dispositivo dos disfarces comumente usado lá pelas viúvas negras, aquele véu e tal, a gente sabe que inclusive humanos podem passar desapercebidos usando um recurso muito parecido com os próprios metamorfos. Então não é de estranhar que nós tenhamos infiltrados em ambos os lados, só para dar um tempero extra aqui. Mas de qualquer forma foi uma informação que foi plantada no episódio que podia dar uma reviravolta gigante e só ficou lá pra gente saber que a coisa existe mesmo. Pra fechar a série então, o que poderia ser uma surpresa de verdade? Será que eles vão trazer um elemento 100% novo que a gente não vai ver chegando? Ou será que eles vão pegar algum elemento que a gente viu desde lá do começo, mas eles desviaram a atenção? Que nem um mágico usando fumaça e espelhos para desviar a nossa atenção e a gente vai ter alguém aí voltando dos mortos para mostrar que nunca esteve de fato afastado. Será que as coisas que a gente viu até agora não vão ser recontadas dentro da própria série, como se eles estivessem fazendo um retcon em tempo real? Se é que vocês me entendem, para mostrar que certas coisas que a gente achou que estavam indo para a direita estão na verdade indo para a esquerda? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta da esquerda, mas é só o lado da estrada mesmo que eu tô falando. O medo que fica então é que sobre coisa demais da historinha dessa série aqui para ser tratada em outras produções. Eu andei comentando em vídeos anteriores que eu achava que as coisas e consequências aqui iam acabar afetando o Capitão América 4, mas aparentemente quem deve ser imediatamente afetado na verdade é o filme das Marvels, que inclusive o Fury deve estar lá. Não é dessa vez que a gente se livra dele assim tão fácil. Bom, galera, acho que cobri as coisas mais importantes, tentando ser mais enxuto, mais prático e direto ao ponto. Fico muito grato pela audiência de vocês. Espero os comentários para saber se vocês concordam comigo, quais são as expectativas de vocês para o desfecho do que vai acontecer aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.